Falando um pouco mais dos recursos que o Lock One traz para a sua empresa de outsourcing, nós temos o painel de faturamento, cujo o faturamento de todos os meses vai sendo exibido aqui nesse painel, com algumas sugestões para faturamento, tanto com base nas datas como com base nas regras contratuais. Então eu consigo ver aqui no painel de faturamento aquelas faturas que estão com vencimento próximo, aquelas que estão atrasadas, aquelas que estão em dia, quantas parcelas já foram faturadas nesse contrato, quantas parcelas encontram-se vencidas, parcelas a vencer, qual o dia de faturamento desse contrato. E se eu entrar nos detalhes aqui, eu consigo ver uma prévia da fatura, o que é que vai ser feito. Consigo adicionar as leituras, sejam elas de impressoras, de números de cópias, de consumo, sejam elas para poder consumir algum item adicional, como por exemplo um serviço, um software, algum item que a gente pode amarrar dentro do contrato como um item adicional de consumo. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu trouxer aqui os detalhes, a gente vai estar falando, por exemplo, de alguns itens que são de impressoras de grande porte, né? No caso aqui é uma locação por turno, que é a Ampla Grand Max, que ela tem a tinta, ela tem o solvente, que são itens que podem ter consumo dentro do faturamento. E a gente consegue faturar com base no excedente. Outra forma também, bem interessante, é um exemplo que a gente pode ter aqui, ó. Por exemplo, se eu buscar aqui o histórico de faturamento, eu tenho nesse contrato um faturamento de R$6.000. Se eu venho no faturamento, eu abro e vejo todos os itens que estão amarrados dentro desse contrato. Cada um dos itens, seja ele o notebook ou seja ele essa impressora, ele tem aqui, com base nas movimentações, a quantidade de dias que ele esteve ativo no contrato. Então ele já faz automaticamente o cálculo da prorata para poder gerar esse boletim de medição para o nosso cliente. Então a gente consegue acompanhar em tempo real o que foi consumido dentro do nosso contrato. Eu vou abrir aqui, por exemplo, olha só, essa fatura de R$405. Essa fatura ela é de um contrato que é o contrato 64, que eles são faturados em 2 boletins separados, muito provavelmente porque o cliente trabalha com centros de custos separados. Então aqui na parte de cima eu tenho os itens mensais que geraram um custo, como por exemplo um Galaxy, alguns smartphones. Aqui embaixo eu tenho serviço adicional e um licenciamento de um software de monitoramento. Esses itens compõem o valor da locação desse smartphone. E aqui embaixo eu tenho um excedente, como por exemplo, um excedente de 2 GB de backup para um desses smartphones que teve o custo de R$398. Então a gente consegue controlar automaticamente o faturamento, gerar o faturamento automaticamente, seja ele individual ou em lote, já enviar por e-mail aquela medição para o nosso cliente para poder estar faturando o contrato todos os meses, com base também nas leituras. Então, se você entra aqui no painel de leituras, você já consegue trazer todas as informações de número de cópias que foram utilizadas daquela impressora ou de horas de funcionamento de algum equipamento. Beleza, pessoal? O painel de faturamento está aí para facilitar o dia a dia no faturamento da sua empresa de outsourcing.